Olá pessoal, vamos lá então, trabalhando na circunferência parte 2. Então ainda na frente B e no módulo 5. Bom, então começamos aqui com a definição dos segmentos tangentes, né? Então toda reta ela é perpendicular a um raio na extremidade da circunferência, se e somente se for tangente a essa circunferência. Então o que a gente nota aqui é que a gente tem um ponto P exterior e traçamos duas, podia ter traçado apenas uma tangente, tudo bem. E aí nós ligamos o A ao O, ele é o raio. Então o raio forma com essa reta tangente um ângulo de 90 graus. Então, aqui está indicado o ângulo de 90 e aqui embaixo indicado o ângulo de 90 graus. Já a questão do quadrilátero circunscrito, né? Então o quadrilátero está para o lado de fora do círculo. O que nós temos aqui como característica é que a soma dos dois lados opostos, então aqui quem são os opostos é o lado AB e o lado CD, é igual à soma dos outros dois lados. Então o lado AD com o lado BC. Aí temos agora a definição do quadrilátero inscrito. Então o quadrilátero está dentro do círculo. Aí o que nós temos como característica é que os ângulos chamados ângulos opostos, então é o A e o C, e o B e o D, eles são obrigatoriamente suplementares, ou seja, a soma deles fecha em 180 graus. Bom, já o ângulo na circunferência, existem vários tópicos aí que a gente vai trabalhar. Começando então com o ângulo central. O que é um ângulo central? É um ângulo cujo vértice é o centro da circunferência. Então notamos ali que o vértice desse ângulo é o O, ele é o centro da circunferência. Então aquele ângulo alfa, ele é chamado de ângulo central. E a medida sempre do ângulo central é igual à medida do arco da circunferência. No nosso exemplo, o arco AD. Outra definição aí, nós temos o chamado ângulo inscrito. Né? Então, como que a gente determina que esse ângulo ele é inscrito? Ele possui vértices, né? Todo ângulo cujos vértices pertencem a uma circunferência, né? E os lados são secantes. E aí a gente tem a nomenclatura aí do ângulo chamado inscrito, que é o nosso ângulo beta, né? E ali o nosso ângulo alfa, o nosso ângulo central. Que característica a gente tira então? Que a medida do ângulo inscrito, o inscrito, que é o beta, é a metade da medida do ângulo central, que é o nosso alfa. Então, beta vai ser alfa dividido por 2. Então, se o alfa ali for, sei lá, 60 graus, o nosso beta ele será de 30 graus. Agora, ângulos de segmento, né? Então, como que a gente determina, né? Como é que a gente sabe que ele é um ângulo de segmento? Então, cujo vértice pertence a uma circunferência com um lado tangente e o outro lado secante. Então, tu verifica que tem uma reta T tangente e uma reta S secante. E ali tu forma o ângulo alfa, né, que é o chamado ângulo de segmento. Tá. Bom, o que acontece? A medida deste ângulo de segmento ele vai ser a metade da medida do ângulo central correspondente. Então, se o beta for 60 graus, o nosso alfa, neste caso, ele vai ser de 30 graus. Já o ângulo excêntrico, então, considerado excêntrico interior, né? Então, excêntrico interior é se o vértice de um ângulo ele é interior à circunferência e não coincide com o seu centro. Tá? Então, verifica ali que nós traçamos, então, dois segmentos, eles se interceptam, mas eles não se interceptam no centro. Então, são chamados, o chamado ângulo excêntrico interior, que é o ângulo alfa. Como descobrir esse ângulo alfa? Esse ângulo alfa simplesmente será a média aritmética entre os dois segmentos, ou seja, o segmento AB e o segmento, o arco AB e o arco CD. Então, se nós somarmos o arco AB e o arco CD e dividimos por 2, nós teremos então o que a gente chama de ângulo excêntrico interior. Olha ali, ó, indicando então o arco AB e agora aqui o arco CD. É só somar esses dois arcos e dividir por 2. Já o excêntrico exterior é se o vértice de um ângulo é exterior à circunferência e seus lados são secantes a ela.
Verifica que tu traça ali duas retas, então, secantes. O que determina para nós dois arcos, o arco AB e o arco CD. Como encontrar aquele ângulo alfa, chamado ângulo excêntrico exterior? Tu vai subtrair o maior arco do menor arco e dividir por 2. Então, subtrai o arco AB do arco CD e dividir por 2 e tu vai ter o chamado ângulo excêntrico exterior. Ali o arco AB e aqui o arco CD. Bom, começar com esse exercício que temos aqui na frente, nós temos o quê? O objetivo é descobrir a medida do ângulo ADC, correto? Agora eu já coloquei ali no canto uma informação muito importante, que é a informação sobre o ângulo inscrito, né? E o ângulo central. Então, nós vamos verificar que a nossa questão gira em torno exatamente dessa definição. Então, ao começar um desenho, ampliamos um pouco o desenho. Num primeiro momento, já conseguimos indicar, então, que aquele ângulo de 35, ele é um ângulo inscrito. Quer dizer que o arco BC, ele será exatamente o dobro de 35. Perfeito? Então, 70 graus. Outro detalhe importantíssimo que nós temos é que o AB nada mais é do que o diâmetro da circunferência. Consequentemente, o arco AB, ele vale 180 graus. Olha ali, beleza. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos juntar essas duas figuras, a figura 1 com a figura 2. Então, no momento que juntarmos essa figura, nós teremos um ângulo de 180 mais 70, ou seja, 250 graus. O nosso objetivo é encontrar o ângulo ADC. O ângulo ADC, ele é um ângulo inscrito. E se nós temos um arco de 250 graus, aquele ângulo inscrito nada mais é do que a metade desse ângulo. Portanto, 250 dividido por 2, fechando então em 125. Então, notaram que essa questão ela gira totalmente em torno dessa informação inicial que a gente colocou aqui na esquerda. Bom, aqui nós temos uma figura em que nos mostra muita clareza que nós temos ali um ângulo excêntrico exterior. Então, é um ângulo alfa, aquele ângulo alfa excêntrico exterior, que é exatamente o alfa que nós temos que encontrar, que é a medida do ângulo AOB. Muito bem. Se ele é um excêntrico exterior, a gente vai fazer o quê? O arco AB menos o arco CD dividido por 2. Então, vamos lá. Para achar o ângulo alfa, o arco AB ele nos forneceu, é πsestos. O arco CD também fornecido, é π-nonos. Então, é subtrair πsestos menos π-nonos e dividido por 2. Então, nós vamos encontrar aqui, simplificando tudo, organizando, π sobre 36. Muito bem, cuidado que não é a resposta, porque ele pede 144π vezes esse ângulo alfa. Então, agora no final, é apenas encontrar o que ele pede. 144 sobre π vezes o π sobre 36. Simplificando, chegaremos então na resposta D4. Essa questão é muito clara, né? O que nós iríamos utilizar dos conceitos que a gente teve nesse vídeo. Portanto, usamos aqui o conceito de ângulo excêntrico exterior. Bom, aqui ele comenta que o maior relógio da torre de toda a Europa, né, na cidade de Zurique, Suíça, para... Bom, o mostrador desse relógio tem um formato circular e seu ponteiro dos minutos mede 4,35 metros. Considerando o π, um valor que ele forneceu, 3,1, a distância que a extremidade desse ponteiro percorre durante 20 minutos é quanto? Bom, o objetivo nosso, né, é encontrar exatamente essa distância representada na figura agora. Como encontrar essa distância? Então, vamos lá. A cada 5 minutos, isso é importante, o ponteiro dos minutos anda 30 graus. Perfeito? Cada 5 minutos, o ponteiro dos minutos, ele anda 30 graus. Ou seja, em 20 minutos, ele vai andar 4 vezes o seu tempo, ele vai dar 4 vezes 30 graus, ou seja, 120 graus. Até aí tudo tranquilo? Então vamos lá. Agora nós vamos fazer uma regrinha de 3, ou seja, 360 graus é toda a circunferência, é 2πr.
Então, nós temos ali que 120 graus equivale a x. Perfeito? Aí nós vamos isolar o valor do x, que vai ficar 2πr vezes 120 dividido por 360. Façam as simplificações e as trocas necessárias ali no valor do π e no valor de quem? No valor do raio. Portanto, nós vamos colocar simplesmente 2 vezes 3.1 vezes 4.35, né? Porque nada mais é do que o raio, né, gente? O tamanho do ponteiro, ele identifica o raio. Então, divide tudo por 3, porque 120 por 360 sobrou 3 no denominador. E no final, nós temos então a resposta aproximadamente de 9 metros. Aqui ele comenta, né, que um arquiteto vai construir um obelisco de base circular. Serão elevadas sobre essa base duas hastes triangulares. Ponto O é o círculo de raio 2 e os ângulos BOC e OBC são iguais. Ele quer o comprimento do AB. Comprimento do AB. Pois bem, o que nós vamos fazer? Ampliamos o desenho, né? E lembrar que os ângulos BOC e OBC, já fornecidos no enunciado, eles são iguais. Então, esse triângulo, ele é isósceles, perfeito? Vamos mostrar aqui, ele é isósceles. Olha ali, porque nós temos exatamente os ângulos BOC e o OBC iguais. Então, se aqueles dois ângulos são iguais, nós temos aqueles dois lados iguais. Muito bem, então quer dizer que o BC, ele é o raio. O OC a gente já identificou que ele era o raio, né? E o BC, agora confirmado que ele também vale o raio. Bom, agora lembrar um outro detalhe importantíssimo. Se o triângulo que tiver inscrito num círculo e um dos lados for o diâmetro, esse triângulo é retângulo. Lembre dessa regra. Triângulo inscrito e um dos lados for o diâmetro, esse triângulo é retângulo. E aí, volta para a pergunta. Ele é retângulo? Sim. Por quê? Porque o triângulo está inscrito e o lado AC nada mais é que o diâmetro. Então, ele é um triângulo retângulo com um ângulo de 90 graus em B. Portanto, vamos aplicar Pitágoras. O AC vai ser a hipotenusa, o AB vai ser um cateto e o BC vai ser o outro cateto. Então, nós vamos trocar ali as informações. O AC nada mais é do que o diâmetro, portanto, 4. O AB é o objetivo da questão e o BC nós encontramos através da definição anterior do triângulo isósceles, que é 2, então, porque o BC é o raio, né? A gente já definido ali embaixo. Muito bem. Isolamos o valor do AB ao quadrado, extraímos a raiz quadrada de 12, e aí a raiz quadrada de 12, chegamos então em 2 raiz quadrada de 3. Tu vê que é uma questão rápida, cálculos muito pouco cálculo, mas é uma questão que exige um olhar um pouquinho mais detalhado nessa questão. Iniciando na questão que o triângulo tem que ser isósceles, né, por causa dos dois ângulos internos iguais do triângulo OBC, e depois a grande informação que todo triângulo que está inscrito em um dos lados for o diâmetro, o triângulo é retângulo. Se é retângulo, joga Pitágoras e resolvemos a questão. Bom, nós temos aqui a figura em que BD é um diâmetro, olha lá, BD é um diâmetro da circunferência circunscrita ao triângulo ABC. Tá? Então, notem bem, quando estão lendo, já vão identificando na figura. Os ângulos ABD e AED medem 20 e 85. E ele quer o ângulo CBD. Bom, o que nós temos aí? Todas essas informações é do enunciado. Então, vamos tentar identificá-las. O ângulo que ele forneceu, ABD, 20 graus. O ângulo AED, 85 graus. E o questionamento é o C, B e o D, que é o ângulo alfa. Até aí tudo tranquilo, né? Então, vamos lá. Agora, gente, vamos fazer o seguinte. A gente representou ali a figura. Mas vocês sabem que aquele ângulo de 85 formado ali, ele nada mais é do que um ângulo exterior. Mas nem precisa saber disso. Apenas fazer a questão. Complementa. Fecha o desenhozinho de 180 graus ali. Vamos ver? Olha ali. Fechamos. Que ângulo é aquele ali, então?
É o que falta para 180. Faltam 95 graus. Joia? Pois muito bem. Vamos para a segunda etapa. Então, o desenho é o mesmo. Agora nós vamos tentar identificar quem é aquele ângulozinho A lá em cima. Aquele ângulozinho CAB. Tá? Olha lá, é aquele ângulo lá. Bom, vocês sabem que ali nós temos um triângulo ABE e ele é um triângulo, portanto, a soma dos ângulos internos desse triângulo sempre vale 180 graus. Consequentemente, aquele ângulo lá é 65 graus. Vocês viram? Só distribuindo os ângulos, identificamos que aquele ângulo, portanto, é de 65 graus. Vamos, então, pegar apenas o que nos interessa. É aquele ângulo de 65 e o ângulo alfa. Então, vamos tentar identificar aqui. Olha lá, tá vendo ali? Nós temos, então, este arco BC. Quanto que vale o arco BC? 130, né? Porque aquele ângulo é um ângulo inscrito, aquele 65. Vamos olhar agora esta outra informação. Olha ali, aquele ângulo alfa também é inscrito. Portanto, o arco CD, ele tem que valer o dobro. Perfeito? O dobro do ângulo alfa. Agora vem um detalhe. O detalhe é que BD, ele é diâmetro. Pela segunda vez nos nossos exercícios, né? BD é o diâmetro. Então, quem é o arco BCD? 180 graus. Olha ali, ele é o diâmetro e o arco 180 graus. Portanto, a conclusão que nós tiramos: 2α mais 130 é igual a 180. E aí tiramos, isolando o alfa, 25 graus. Muito, muito interessante. Também o trabalho apenas com o quê? Com o ângulo inscrito. Essa relação do ângulo inscrito e seu arco é extremamente importante na realização dessa questão. Bom, nessa questão ele comenta aí, me dá um triângulo APB, né, inscrito então numa circunferência de centro C, e o objetivo final é simplesmente encontrar o valor do x. Bom, ampliamos a figura, né, e o mais importante a gente mostrar aqui é que o ângulo x e o ângulo de 66 graus e 15 minutos, eles têm o mesmo arco. E aí o cara, mas é meio difícil de enxergar isso, então vamos lá, vamos mostrar. Notem as extremidades, né, de ambos, né, e vamos indicar agora aqui mostrando. Vamos falar sobre o ângulo x primeiro. Então, olha ali, ó. Quem é o arco dele? É o arco AB. Não é verdade? Agora vamos mostrar aqui o ângulo 66 graus e 15 minutos. Quem é o arco dele? É o arco AB também. Perfeito? Então a gente notou que tanto o ângulo x quanto o ângulo 66 graus e 15 minutos, eles têm o mesmo arco sobre a circunferência, que é nada mais nada menos que o arco AB. Muito bem, se eles têm o mesmo arco AB, não precisa cálculo nenhum, ou seja, o ângulo x ele deverá ser igual ao ângulo de 66 graus e 15 minutos. Eles têm obrigatoriamente que ter a mesma medida. Bom, essa questão do Enem é muito interessante, né? Então, numa leitura rápida aí para a gente entender, ele coloca que durante um treinamento um atleta percorre metade de uma pista de raio R, conforme mostra a figura. Beleza. A sua largada foi dada numa posição L, então tu vai enxergando ali, e ele vai então caminhar, ele vai andar, ele vai correr, né, sobre a circunferência. Mas muito bem. O LC é o diâmetro dessa circunferência, o centro dela é o F, beleza. Sabemos que em qualquer posição que o atleta esteja na pista, o LA e o AC são perpendiculares. Vamos combinar que não precisamos nem ter falado isso. Por quê? Porque vem aquela questão do triângulo inscrito num círculo em que um dos lados é o diâmetro. E um dos lados desse triângulo inscrito é o LC, que nada mais é do que o diâmetro. Portanto, ele é obrigatoriamente um triângulo retângulo, né? Bom, θ é o ângulo, né? E o objetivo é justamente descobrir esse valor de θ. Mas ele só quer descobrir esse valor do θ quando o nosso AC for exatamente igual ao raio. É esse o objetivo. Bom,
Nessa figura o AC não é igual ao raio, né, gente? Então tá descartado a possibilidade da figura, de a gente começar a pensar em cima dessa figura. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma situação em que o ponto A ele vai caminhar até a metade do comprimento da meia circunferência, perfeito? Bom, ele caminhou até a metade, né? A gente sabe que agora o ponto A não é mais onde estava e é onde está agora. Nós temos aqui o raio, todo mundo sabe, aqui embaixo o raio também, e como este elemento ligando A ao C, ele tem que ser o raio para mim poder definir que essa resposta é 90 graus, mas não é 90 graus, perfeito? Por quê? Porque esse cara não é o raio. Mas como é que a gente sabe que não é o raio? Porque ele é a hipotenusa de um triângulo de catetos R e R. Se ele é a hipotenusa, ele é o maior lado. Nem precisamos calcular, ele vai dar um valor maior do que R. Tá? Então a gente sabe que o A não pode ser ali. Então já o 120 já foi descartado, o 90 foi descartado também. Então vamos fazer agora um desenho do A caminhando um pouquinho mais em direção ao C. Então vamos lá. Vamos fazer o A caminhar um pouquinho mais. Pois muito bem, ele parou ali, ali é o A. Agora, o AF, enxergamos que é o raio. O FC é o raio, não é? E o AC, ele quer que seja o raio. Ele obrigatoriamente, ele quer que seja o raio. Então nós vamos chamar de raio. Agora, notaram o que o triângulo ACF ele é? Ele é um triângulo equilátero. E se ele é um triângulo equilátero, aquele ângulo θ, ele só pode ser um ângulo de 60 graus, porque os ângulos internos de um triângulo equilátero sempre vale 60 graus. Certo? Então é uma questãozinha muito legal, mas tu tem que começar no A e fazer aquele ponto A caminhar sobre a circunferência. E tu vai criando situações. Então eu criei duas situações para mostrar para vocês que na primeira o AC não pode ser o raio, porque ele é a hipotenusa daquele triângulo, portanto não pode ser R de jeito nenhum. E um pouquinho mais para baixo eu chamei de R. Alguém pode questionar, mas como é que tu sabe que ele é R? Não é que eu saiba que ele é R. Ele tem que ser R, porque é o que ele pediu na pergunta. Quantos graus medirá o ângulo θ quando o segmento AC medir R? Ele tem que medir R. Então a gente sabe que ele tem que ir um pouquinho mais para baixo e ali a gente vai chamar ele de R, o AC. E aí, como todo mundo é R, aquele triângulo ele é equilátero. Sendo equilátero, o ângulo θ, portanto, ele é um ângulo de 60 graus. Bom, gente, agora temos mais um assunto ainda neste módulo, tá? Que é considerado ali a questão de relações métricas na circunferência. É um assunto pequeno. A gente vai fazer mais alguns exercícios após esse assunto e já no próximo vídeo já entrar um pouquinho na parte de triângulo, um assunto extremamente importante e que cai em todos os vestibulares que vocês forem realizar futuramente aí, tá bom? Então até mais, o próximo vídeo. Beijo, beijo.